Hoje nós vamos começar o programa com uma convidada muito especial. Ela já fez algumas aparições aqui e voltou agora porque ela é a resposta da pergunta que uma aluna fez pra gente. Mas eu ainda não vou dizer quem ela é. Vejam essa simulação e talvez vocês consigam descobrir de quem estamos falando. Acompanhe. Cris e Renato. Namorei quase um ano à distância. Mas sempre que sobrava um tempinho, ele viajava pra minha cidade só pra me ver. Saudade. Bom te ver. Tudo bem, você? Bem. Nos dias em que ele não podia viajar, nós passávamos no mínimo 1 hora conversando por telefone. Alô? Ai, amor. Tava esperando você me ligar. Eu tô bem, e você? Ah, vai, fala que você vai vir aqui. Quando? Tô esperando, então. Tô morrendo de saudade de você. Apesar da distância, namorávamos bastante, mas eu sempre evitava os excessos. Não espera, Paulo. Falei pra ele que era virgem. Expliquei que eu não queria me entregar a qualquer um. Depois de 1 ano, eu coloquei um ponto final no namoro à distância. Fui morar com a família dele. Você é minha mãe. Você veio. Obrigada. Seja bem-vindo. Estou muito feliz de estar aqui. Senta, amor, fica tranquila. Nós estamos muito felizes. Ah, eu também. Fica à vontade, viu? A casa é sua também. Com a proximidade, ficou cada vez mais difícil conter os impulsos da paixão. Tem certeza? 2 meses depois, acabei perdendo a virgindade com meu namorado. Já faz 1 ano que moramos juntos na casa dos pais dele. Sempre falo pra ele de casamento, mas ele acha uma idiotice. Amor, olha esse vestido, que lindo! Não ficaria bem em mim? Olha! Tá. Ai, amor. Bem que a gente podia casar, né? Ah, casar? Casar pra quê, amor? Já me chamou várias vezes para morarmos em uma casa só nossa, para construirmos a nossa vida e assim por diante. Poder decorar a casa do jeito que você quiser, tipo a cozinha, a sala, o banheiro com os azulejos que você sempre quis colocar. E eu posso ter minha churrasqueira também para chamar meus amigos no fim de semana. Casa. Não é legal? É, nosso cantinho, nossa casa. Você decora do jeito que... Sempre falo para ele que só vou morar com ele em casa própria quando ele aceitar se casar comigo. Pois eu só aceito morar com você depois que a gente casar. Casar? É, casar. Minha família toda espera o meu casamento, sem falar que é o meu sonho. Como é que você tá? Tudo bom, e você? Tudo ótimo também. Me conta, como é que estão as coisas por aí? Ai, mãe, eu tô bem, só o Paulo que não quer casar. Ai, continua nessa, filha. É, mãe, eu falo todos os dias com ele sobre o casamento e ele nada. Ai, eu sonho tanto em te ver vestida de branco, naquele tapete vermelho. Ai, mãe, eu sei, eu quero muito, mas tá difícil. Todos cobram, até os amigos dele cobram o nosso casamento. Ai, gente, eu tô adorando. Vocês precisam conhecer a mãe dele, é uma fofa, não é, amor? Eu levei ela lá em casa pra conhecer ela, minha mãe e meu pai. Mas e aí, esse casamento, sai ou não sai? Mas ele não quer casar. Fala pros amigos dele que um dia sai, Não, gente, calma, mas nunca toma uma decisão. Vai ter casamento, calma. Cris e Renato, eu preciso da ajuda de vocês para resolver de vez esse problema. Por que ele não quer casar? Pois é, por que será? Assim que a nossa convidada de hoje vai para casa de alguém, a pessoa fica logo despreocupada, relaxada, pois acha que já está com a vida ganha, né? É verdade, aqui a nossa convidada aqui, ó. E o melhor... É a Mimi carente, a nossa famosa vaquinha, né?
Não, e depois que ela apareceu aqui no programa, ficou tão famosa que acabou viajando o mundo afora. Vejam só. Muitas mulheres estão tentando ganhar o coração de um homem, o amor de um homem, dando-lhe sexo antes do casamento. Elas pensam, bom, se eu dormir com ele, talvez ele vá me amar. Tem algo que você precisa saber. Pode trazer a vaca aqui, por favor. O que acontece é que os homens querem o amor de uma mulher. Os homens querem companheirismo. Nós gostamos de vocês, mulheres. Antigamente, quem quisesse ter leite, sua única opção, basicamente, era ter uma vaca, que precisava de uma fazenda, certo? Precisava de um terreno, grama, você precisava cuidar bem da vaca, você precisava a alimentar, a tratar bem. Você tinha que ter uma casa para a vaca, certo? E só aí, se você tratasse a vaca muito bem, então você poderia ordenhar a vaca. É a mesma coisa com o sexo. Os homens querem sexo. Mas eu te pergunto, você entende essa analogia com a vaca? Hoje em dia, se alguém quer leite, ele não compra uma vaca. Eu nunca vi vacas nos quintais aqui de Londres. O que eles fazem é ir até um mercado e comprar o leite. O que é muito conveniente. Agora, por que um homem, eu te pergunto, por que um homem passaria por toda a complicação de um casamento, o relacionamento, o cortejo, ser bom, respeitar a mulher, conhecer os pais dela, conversar com ela sobre o casamento, comprar uma aliança e dar a ela, acertar a data da cerimônia, comprar uma casa? Por que um homem passaria por tudo isso para ter uma mulher se, basicamente, ele consegue todo o leite de graça? Ele pode hoje conseguir todo o leite de graça. Basicamente, eu não preciso fazer muito para levar uma mulher para a cama. Qual o incentivo que o homem tem de passar por toda a complicação de um casamento se ele consegue o leite de graça para a vida toda? As pessoas não entendem que todo o trabalho duro que você precisa ter em uma relação é, na verdade, muito bom para elas. Para mim, a melhor parte foi a descrição dos 7 passos, das 7 cenas, porque consegue elucidar cada situação perfeitamente. Eu gostei do fato de que eles realmente te explicam o que fazer ou como fazer. Adoro isso e adoro eles. Estou muito empolgada. Nós nos casamos há apenas 3 meses e acabamos de descobrir que seremos pais. Então seria bom recebermos alguns conselhos que poderiam nos ajudar nesse caminho. Estou aqui para aprender algo e não para repetir velhos erros. Vai ser ótimo. Então, a nossa Mimi Carente está famosa, deu um rolê pela Europa, né? Entendeu? Ajudou na aula lá de Londres. Mas então agora nós vamos aconselhar a nossa aluna que nos escreveu, que disse assim, poxa, meu namorado não quer saber de casamento. E mesmo assim, né, eu falo com ele, mesmo assim ele não quer marcar, não quer... Mas por que será? Por que será, né? Tá bem claro. Você já mora com ele, né? Por que será que ele não quer casar com você? Será por quê? Então é a velha história. Para que comprar a vaca se eu já tenho leite de graça? Essa é a filosofia da maioria dos homens. É claro que tem as suas exceções, claro. Mas, infelizmente, muitos homens, eu diria que, dada a oportunidade, a natureza do homem sendo acomodada como é, ele se já tem a mulher no papo, literalmente, para que ele vai casar se ele não vê benefício nenhum? Na troca de alianças, na assinatura do casamento, do certificado, da certidão de casamento, ele não vê o que ele vai ganhar com isso. Porque tudo que ele poderia ter, ele já tem.
que é a esposa, é roupa lavada, é comida quente, é sexo na hora que quiser, o que ele vai ganhar mais em casar com você? Experimente voltar uns passos atrás no seu relacionamento. Já que você não quer casar comigo, então tá bom, então vamos ser só namorados. Eu vou voltar para casa dos meus pais, a gente vai namorar, a gente vai continuar conversando. Se você decidir que me quer de verdade, então você vai casar comigo. E se você fica nessa indecisão o tempo todo, então é melhor a gente não continuar daqui. Para você conseguir o que você quer, mulher, que é o casamento, que é o compromisso, então você tem que dar menos, se dar menos, para ele ter que conquistar você, para ele vir atrás. E aí, quando ele tiver assim, poxa, eu quero mais de você, você fala assim, então você tem que casar comigo. Deixa ele ter um pouco de trabalho, né? O homem não valoriza aquilo que ele não conquista, não trabalha para conquistar. Se é muito fácil, ele vai pensar, poxa, para que mais? Ele não dá valor. Então, dê a ele a oportunidade de lhe conquistar. E se você quiser, então, provar, testar o amor dele, essa é o passo que você tem que dar. Um passo atrás e ver se ele realmente está disposto a vir atrás de você. Tá bom? Bom, se você também está numa situação difícil no seu relacionamento e quer o nosso conselho, entre no site escoladoamorresponde.com e preencha o formulário com a sua questão. Agora, mudando um pouquinho o assunto, até que engordar um pouquinho passa, né? Mas tem gente que engorda muito. E se esquece que isso pode virar até um problema de saúde e balançar a autoestima. Tudo bem que você não esteja preocupado mais em atrair outras pessoas, afinal você já está casado, mas e quando isso começa a mexer também com a vida do casal? E foi isso que aconteceu com a Aline e o Handry. Eles são casados há 4 anos e meio, têm 2 filhos. Com a gestação, a Aline acabou ganhando alguns quilinhos. E ele, que é chefe de cozinha, para ajudar, entrou no embalo e ganhou mais peso que a esposa. Sejam muito bem-vindos à Escola do Amor. Obrigada, é um prazer. Mas vamos ver a que ponto as coisas chegaram. Acompanhe. Aos 20 anos de idade, a Aline era assim, ó. Ela pesava 69 quilos e era toda vaidosa. Já o Handry era desse jeito. Pesava 84 quilos, exibia barba bem feita e cabelos impecavelmente arrumados. Agora a gente vai conhecer um pouco mais da história desse casal. Esse aqui é meu marido, Handry. Olha, peguei no flagra! E aí, tudo bem, Handry? Tudo bem. Tá gostoso? Tá maravilhoso. Percebi. Aline, como você conheceu o Handry? Eu conheci o Handry no meu aniversário de 20 anos. Eu combinei com uns amigos de ir pra balada e ele foi de penetra com um amigo em comum nosso. Eu cheguei lá, assim, com esse meu amigo um pouco atrasado e ela tava bem na porta. E daí eu olhei para ela e foi aquele primeiro impacto. Eu falei assim, nossa, essa mulher é muito linda. Eu falei, eu tenho que conquistar ela de qualquer jeito. Aí eu olhei assim e falei, nossa, que bonitão. Ela não me deu, assim, muita abertura, assim. Mas ali eu pude criar um vínculo, assim, uma amizade, assim, com ela para depois, futuramente, poder conhecê-la melhor, né? E aí a gente já começou a conversar. Aí ele jogou um chavequinho barato em cima de mim. E daí, do nada, eu falei assim, que tal a gente fazer uma caminhada num parque que tem aqui em Sorocaba? Aí eu caí nesse chaveco, a gente saiu, fomos conversar. Automaticamente foi surgindo aquele brilho, né? Assim, a gente foi assim, achando coisas em comum, né? Os nossos gostos. Aí 1 mês depois a gente começou a namorar. O que te chamou mais atenção nele? A aparência, como ele se cuidava, ele mantinha sempre a barba baixinha, certinha. Eu tava todo dia na academia, eu cuidava da minha alimentação, porque assim, você quer estar perfeito para na hora que você se encontrar com a pessoa que você quer ficar o resto da vida, para você não perder a oportunidade, né? As roupas, aquele jeito de calça apertada, tênis bonitão. Ele era muito vaidoso? Ele era. Eu bati o olho, eu falei que tinha todas as características que eu queria. Um cabelo bonito, né? Um corpo bonito, né? Uma simpatia, um sorriso assim sem igual. Depois de pouco tempo assim de namoro, a gente casou. Ele nunca reclamou de nada assim, de eu ter relaxado. Eu que sempre reclamei mesmo, porque eu sempre cobrei isso de mim, né? E ela sempre falava, amor, depois do evento, traz alguma coisinha pra mim. Então, ela basicamente ficava a semana inteira desregrada, né?
degustando todos os doces, restaurantes, comia tudo que ela tinha vontade, né? E isso veio também um certo relaxamento da parte dela, né? Com a falta de tempo, eu fui me descuidando com relação à barba, daí eu só chegava e passava uma maquininha de qualquer jeito, eu já não penteava o meu cabelo daquele jeito para impressionar, né? Eu já não tinha mais, o peso mesmo foi aumentando. Ele usava camiseta M, de P para M, calça era 42, 44. Veio a faculdade, né, que eu fiz de gastronomia. Então lá você fica à frente a várias tentações assim gastronômicas, né? Então você se descuida, né? Você entrou na faculdade pesando quanto? Então, eu entrei na faculdade pesando 84 quilos. Terminou a faculdade? Terminei a faculdade com 99 quilos. E ele tem alguma coisa ainda que ele usava nessa época guardada ali? Tem, eu guardei tudo dele. Você me mostra? Mostro, sim. Então, vamos lá. Então isso aqui era o Handry antes de casar? Antes de casar. Realmente. Aumentou um pouco. Aqui, ó. Você era pequenininha, amor. Agora tá baby look. Quando você via ele assim, relaxadão, já não fazia barba, não cortava o cabelo, o que você sentia assim? Eu sentia como se ele não fosse o mesmo, né? Aquele mesmo homem com quem eu casei. Antes eu tinha vários perfumes. Daí depois foi diminuindo para ficar só com um. Aí quando acabou os perfumes, era só desodorante. Não comprou mais? Não. Academia eu deixei de lado. E com isso proporcionar ainda a mais ganho de peso, né? Mesmo você estando engordando, você sentia no direito de falar para ele? Eu senti, porque chegou um estágio assim do peso dele que eu tive que falar. Porque tava ficando muito forte mesmo. Começou a afetar um pouco o nosso casamento, isso. Ela falava isso com todo cuidado, né? Mas algumas vezes ela reclamava assim, poxa vida, poxa, aquela roupa legal que eu comprei pra você, você nem usou ainda. Chegou um momento assim que a gente teve que sentar para conversar mesmo sobre nossa aparência, sobre tudo que estava afetando. E a gente ficou um pouco mais de 1 hora conversando, para ver mesmo que um e o outro precisava fazer para melhorar. Mas então, conta aí como é que vocês conseguiram chegar a um acordo, porque uma das coisas mais difíceis, né, que é super normal depois do casamento, inclusive o Renato também engordou quando a gente se casou, sabe? Acho que foi o quê? Uns 10 a 15. Você chegou a 90 quilos, Renato. 10 a 15 quilos. Cheguei também a 93 quilos foi o meu top. Hã? 93 quilos foi o meu top, Então, e a gente casou, era bem magrinho, né? Uhum. Mas na época eu nem enxergava muito, assim. As pessoas aqui viviam falando pra mim, nossa, o que você fez com ele? Que ele engordou tanto, né? Que foi assim, nos primeiros 3 meses. É super normal isso. Depois do casamento, as pessoas relaxam um pouco, né, nisso. Relaxa e também tem uma vida melhor. As refeições são no 3 vezes seu por caso, dia né? e tal. No seu caso foi bem legal, a né? pessoa, a vida fica mais calma, mais tranquila, né? Por um lado tem os outros desafios, mas na parte da alimentação você entra numa rotina. Então, aquilo ali é aquilo que você não está acostumado, o seu corpo não está acostumado. Então, é muito natural para muita gente acontecer isso, né? Então, mas tem uma hora que o parceiro começa a ficar assim, como é que eu faço para falar, né? Então, como é que você conseguiu falar com ele com jeitinho? Porque ele falou ali na matéria que você falava sempre com jeitinho. Como é que é? Conta o segredo aí, porque muitas mulheres precisam saber como fazer isso. Apesar, assim, do meu jeito meio estourado com ele, ele sabe disso, eu sempre cheguei assim, ai, amor, não dá, né? A gente tem que entrar no acordo, tipo, suas roupas não estão servindo, seus filhos querem brincar, você quer fazer alguma coisa e não consegue, porque ele criou um peso assim tão grande que não tem pique para fazer as coisas. Então eu chegava nele desse jeito, falava, suas roupas precisam servir, você tem um monte de roupa no guarda-roupa e não usa. Agora, Handry, o que você acha que aconteceu? Eu acho que no seu caso, o total foi o quê a mais que você ganhou de peso?
Foi em torno aí de 30 quilos. 30 quilos a mais. 30 quilos a mais. Então, acho que foi um pouquinho mais do que simplesmente uma rotina de 3 refeições ao dia, né? Foi algo mais que isso. Você já pensou, assim, o que foi? Você estava estressado? Foi estresse? O que foi exatamente que fez você avançar tanto no peso? Então, foi todo o estresse também do relacionamento, porque também são as dificuldades até mesmo que a gente encontra no começo, né, do relacionamento, porque a partir do momento que a gente começa a viver sobre o mesmo teto, as dificuldades elas vão aparecendo, alguns trejeitos vão aparecendo. E o que acontece? Isso foi também a minha empresa, ela foi alcançando um número maior de vendas, os eventos foram crescendo também. E isso, a minha profissão e a minha empresa exige muito de mim. Porque eu estou envolvido em 100% do processo da empresa. Então, é justamente isso, é o estresse, você quer que tudo seja perfeito. Então, toda essa rotina... Você trabalha justamente com comida. Então, eu estou ali, entendeu? O tempo inteiro mexendo, eu tenho que estar provando também. E porque para você também muita coisa mudou ao mesmo tempo, né? E o que muita gente não se dá conta é que muita gente ganha peso por causa de comer por recompensa emocional. Quer dizer, eu estou tão estressado, eu trabalho tanto, eu tô gemendo, ralando tanto, que eu mereço esse bolo de chocolate. Não é verdade? Isso acontece comigo. Eu também acabo comendo por recompensa, né? A gente se recompensa. A Cristiane, hoje, antes de vir para cá, ela olhou para um bombom de chocolate e falou assim, eu mereço. E é assim que as gordurinhas vão acumulando. Ir no mercado e comprar chocolate, comprar bolacha, tudo isso contribui muito. E parece que quando você está engordando e você começa a ficar preocupado com aquilo, parece que engorda mais também, né? Parece assim, eu preciso parar de comer. Aí que você come mais. Não, mas ansiedade, porque ao mesmo tempo você quer emagrecer, mas não consegue e quer comer ao mesmo tempo. E aí é que muitos parceiros não sabem lidar, porque ao invés de ajudar, a pessoa atrapalha, porque essa ansiedade atrapalha no processo de emagrecer. Então, às vezes, o parceiro que não entende isso, começa a criticar, começa, tá vendo, comendo mais, tá ficando gorda, olha só a sua gordura e tal, olha só. Então, aquilo é mais um peso sobre aquela pessoa, que já tá com a pressão terrível de ter que perder o peso. Quer dizer, e se ela tá comendo por estresse e ansiedade, então vai comer mais um pouquinho. Agora com a pressão do parceiro. Então tem que ser muito sábio, né, como abordar o assunto. Então, vocês disseram ali no vídeo que vocês tiveram um momento que tiveram que sentar e conversar, ficar tipo 1 hora conversando sobre o assunto. Diga pra gente aí, assim, os pontos principais dessa conversa, o que levou vocês a decidir, agora chegou o momento, tem que perder peso, porque você já perdeu 15 quilos, é isso? Isso. Dos 30 que você ganhou. Parabéns, obrigado, ok? Então, o que ajudou vocês naquela conversa, a decisão, e o que vocês têm feito desde então? Então, o ponto principal foi justamente a falta de disposição para fazer tudo que a nossa vida de casado exige. Para tempo com os filhos, tempo para o nosso animal, né, de estimação, justamente para fazer um passeio, uma caminhada com ele, entendeu? Porque a nossa disposição foi acabando totalmente, né? Principalmente para mim também, como passava o dia no escritório, atendendo o cliente, e chegava assim, tarde da noite, eu já estava com aquele sono e eu caía na cama e realmente apagava, né? Então, a gente realmente sentou para ver que a gente estava sem disposição nenhuma para fazer nenhuma atividade, né, em todas as áreas que o nosso casamento exigia, né? Foi aí então que a gente decidiu dar um basta em tudo isso, né? Porque estava esfriando muito a nossa relação. Ele ia dormir e ele virava para um lado, virava para o outro, pronto. A gente começou a se afastar ainda mais. E os meninos ficando ainda mais distante porque a gente não tinha pique para brincar com eles. Um fator principal, assim, que eu coloquei em prática no nosso relacionamento para a questão estética foi um exemplo que eu tive dos meus pais, que a minha mãe tinha um peso elevado e quando a minha mãe se decidiu em fazer a perca de peso e trabalhar até a autoestima dela, o meu pai apoiou ela totalmente, meu pai acompanhou ela totalmente na alimentação mais saudável que ela fez. Meu pai não tem problema de peso, mas pela minha mãe, né,
pela parceria dos dois, ele resolveu caminhar junto com ela. E foi uma coisa que, desde o início, eu propus para ela. A gente vai fazer isso, vai fazer junto. Então, a gente vai praticar atividade, você vai ter o seu tempo, eu vou ficar com os meninos. Eu vou ter meu tempo, você vai ficar com os meninos. A alimentação, a gente está sempre se cuidando, né? Sempre dando uns alertas, né? Olha, não exagera nisso, cuidado. Que legal. Né? Não passa no corredor de chocolate. Isso é que é legal, né? Essa parceria ajuda, né? Em vez de ficar colocando a culpa, vai ajudando. Eu vou fazer com você, ó, eu fico com as crianças para você ir na academia. Isso é muito legal, né? Ajuda muito. Agora, você tocou no assunto de autoestima, né? Da sua mãe. Isso foi um problema também para vocês? Foi. Chegou um momento assim que eu não queria que ele me visse. Principalmente por causa das estrias que eu ganhei com a gravidez, o peso também, eu não queria que ele me visse sem roupa, não queria nada. Eu comecei a ficar distante dele nisso. E como é que você lidou com isso, André? Eu, assim, nunca forcei nenhuma situação, né? Eu sempre respeitava e sempre entendia os limites que ela colocava. Então, eu fui aos poucos me aproximando novamente, né? Sempre, assim, entendendo, né? Porque é uma fase muito complicada, principalmente para a mulher, né? Eu também, assim, tive minhas dificuldades com autoestima. Então, a gente sempre respeitou, né? Mais então a gente, nossa, a gente começou, nossa, como você tá bonita. Tanto é que foi uma prática que até o meu filho de 4 anos, né? Quando a gente acaba de se arrumar para ir para qualquer local, ele chega, mamãe, como você tá bonita? Papai, como você tá bonito? O elogio é muito, muito importante, né? Poxa, o Renato tem um elogio que eu adoro, né? Quando eu engordo um pouquinho, como é que você faz? Tem mais Cristiane para eu abraçar. Funciona. Ela já recebe a dica, né? Que ela eu tô engordando. Mas também é um elogio, assim, agradável, né? Mas olha, daqui a pouco a gente vai dar algumas dicas para você que está nessa situação. Como lidar, como falar, né? O que fazer com essa pessoa do seu lado, que você tanto ama, mas que está engordando e você não sabe como lidar com isso, tá? Mas antes, nós fomos às ruas para saber no que o parceiro mais relaxou depois do casamento. Acompanhe. Eu acho que depois que casa, acho que todo mundo, né, de um modo geral, dá uma relaxadinha. Deixei de praticar esporte, deixei uma série de coisas, porque realmente o casamento já te tranquiliza mais. Acha que casei, agora tá tudo bem, mas a mulher pega no pé e fica, olha a barriga. Olha. Existe sim aquela tendência a dar uma relaxada. Mas aí a calça jeans indica que não tá entrando, então vamos dar uma malhada, diminuir. Até na hora de dormir, não é mais aquela camisolinha bonitinha, aquela calça de agasalho. Ele relaxou também, agora ele faz menos barba, corta o cabelo somente uma vez no mês. Ele relaxou um pouquinho, mas agora ele tá voltando pra academia, tá se cuidando também. Mas... Chega sujo do jogo, já bebe, não escova o dente, vai, tira o sapato, deita em cima do sofá. Isso infelizmente, como a gente falou, acontece com muitos casais, né? Randri, você é chefe de cozinha, tem um ditado aí que diz, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Você com certeza sabe tudo sobre comida, o que engorda, o que não engorda, mas você não aplicou muito o seu conhecimento no seu caso. Vocês tiveram que mudar, logicamente, a dieta, né? Desde a compra no supermercado, as comidas que entram, vocês permitem entrar dentro de casa, até aquilo que vocês cozinham. Você cozinha em casa também? Como é que é? É ela que cozinha? Quando eu chego em casa, não é aquela vontade de já ir correndo pra cozinha, né? Não é aquela coisa de novela, imagino, né? o dia todo cozinhando. Cansa um pouquinho, mas eu assim, tenho que ela cozinha mais do que eu. Ela tem uma rotina maior na cozinha do que eu. Então, nós fomos encontrar com o Edu Guedes, chefe conhecido, que fez questão de preparar sugestões de receitas fáceis e rápidas para ajudar a Aline a manter a dieta no dia a dia. Ótimo. E você vai saber quais são elas depois do intervalo, tá bom? Não saia daí. O que pode mudar na sua vida em 1 minuto? A cada minuto, você tem 300 chances de se apaixonar ou de se interessar por alguém. Sim, a neurociência afirma que o cérebro humano precisa de apenas 0,2 segundos para despertar o amor. A cada minuto, 3 pessoas dizem sim e se casam. A união não demora mais que 1 minuto para ser formalizada. Um desses 3 casais vai se separar, o que significa que a cada minuto um divórcio é assinado.
O que você vai fazer com o seu minuto? 120 minutos para blindar seu casamento. Seu casamento protegido, 1 minuto de cada vez. Seu casamento ainda tem 1 minuto de vida? Então, Randri e Aline, vocês estão curiosos como que o Edu pode ajudar vocês nessa recuperação aí da boa forma, né? Então, nós viemos aqui na cozinha do Edu para ver o que ele pode oferecer pra gente. E aproveitar para pegar dicas pra gente também, Pra gente também, exatamente. Principalmente pra mim, porque depois dos 40, Edu, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por participar na Escola do Amor. Depois dos 40, não sei se aconteceu com você. Você já passou dos 40? Já. Não quero dar nenhuma gafe aí. Já. Mas depois dos 40, tem uma gordurinha aqui que não sai. A gente vai na academia, a gente maneira na comida, mas quais as dicas que você pode ajudar aí a gente? Então, não é que o problema é que essa gordura não sai, o problema é a gordura que a gente põe muitas vezes, né? Então, verdade. É o seguinte, eu sempre falo para todo mundo em casa, a boa dica é comer um pouco de tudo. Na minha opinião, hoje, muita gente faz dieta restritiva, não pode comer isso ou aquilo. Eu acho que um pouquinho de tudo, como a nossa avó comia, é o melhor. Então, separei algumas coisas para vocês que acho que vai servir para todo o público também. Ok. Tá? Posso começar aqui? Por favor. Então, que por vai fazer exemplo, pra gente? a gente vai fazer aqui um macarrão integral. Então, o integral dá mais saciedade e também você tem uma maior qualidade na alimentação. Preferi sempre esse tipo de alimentação para o almoço. Então, aqui eu ponho sempre pouco azeite no começo também. Se precisa, eu deixo para colocar o azeite no final, para ele não aquecer muito também e aqui ele acaba virando gordura. Aqui na água do macarrão, salgar demais também é ruim. Então, eu salgo a água e essa água vai salgar o macarrão também e vai dar sabor. Então, eu não preciso colocar muito sal depois. Ok. Então, aqui, uma xícara de cebola, uma xícara de cenoura, uma xícara de abobrinha. Aqui eu ponho uma xícara de tomate também. O cheiro tá gostoso, né? A salsa. E uma coisa que eu acho que é importante, a comida tem que ter sabor. Se você fizer uma comida mais leve, mas que não tenha sabor, você não consegue repetir, tá? Então, aqui, estando pronto aqui os legumes, você pode colocar um pouco menos de massa do que seria o normal, principalmente para o período noturno, né? Para ficar mais leve, o carboidrato. E daí você pode aqui variar, por exemplo, quem quiser fazer com frango pode colocar frango, quem quiser colocar carne pode colocar carne, enfim. Aí é só colocar e servir, ó. Mas tá pronto, é uma receita prática. Espero que vocês tenham gostado e que as pessoas em casa também. Bom, depois da massa, o Edu tem uma dica agora com mais proteína pra gente, né? Que também é bom, que ajuda na perda de peso, né? Sem dúvida. Tem a carne bovina e o salmão. Vocês gostam do quê? Eu gosto do salmão e da carne. Eu gosto da carne. Então, é sempre importante isso, fazer o que as pessoas gostam. Porque comer aquilo que ela não gosta também não vai dar certo. Então, sempre pouco sal, não muito sal. E daí a gente vai fazer um molho com cogumelo. Vocês gostam? Então, o molho serve para os dois, tanto para um quanto para outro. Então, pouco azeite numa frigideira. Vou fazer aqui os legumes. Então, a gente tem 3 tipos de cogumelo, um pouquinho de azeite aqui também. E aqui eu vou colocar o salmão. Então, também não ficar virando muito a carne, para quando a gente sela ela assim dessa forma, mantém os líquidos dela, ela fica mais macia e é melhor. Aqui o salmão, então a pele, sempre a gordura voltada para baixo. Eu posso colocar direto aqui e colocar o sal só na hora também, não carregar no sal, um pouco sal. Então aqui o shimeji. Pode colocar, ele vai reduzir de tamanho também. Eu vou colocar uma xícara mais ou menos, a combinação deles. Aqui o shiitake, uma xícara também. Ele vai soltar bastante água. E aqui o cogumelo Paris. Mas a pessoa em casa pode fazer com o que ela tiver, com champignon, enfim, fica gostoso. Então aqui a gente coloca os 3. Uma coisa que muita gente faz é colocar muito molho de soja. Então, colocar só um pouco. Aqui mais ou menos a medida de 1 colher de sopa já basta. E não colocar sal daí. Vocês gostam de um crocante assim? Sim. Então pode colocar gergelim ou amendoim, enfim, fica gostoso. Se quiser colocar aqui, pode ser, ou também em cima do salmão. Aqui um pouquinho de cebolinha ou salsa. Então um pouco de cebolinha aqui, ou de salsa. Pimenta é bom, porque acelera o metabolismo, então para a dieta também é bom. Aqui, por exemplo, para o café da manhã. Muitas vezes o cogumelo com omelete é legal também. Então você pode muitas vezes juntar uma opção com outra. Então aqui, deixa dar uma grelhada de um lado, vira do outro
uma vez. Deixa dar uma grelhada, vira. Deixa eu só trocar aqui pro salmão. Então deixa grelhar de um lado, a mesma coisa vira do outro. O salmão não precisa deixar muito tempo, senão ele tende a ficar muito seco. Então essas são dicas que você pode fazer. Montar o prato com a carne junto com os cogumelos ou o salmão junto com o cogumelo. É pena que você de casa não pode sentir o cheiro, mas você pode imaginar como que isso está aqui. E fica uma dica excelente, não só para os nossos convidados, o Randri e a Aline, mas também todos os de casa. A esposa quiser fazer um prato desse para o marido que tem... Eu não queria falar nada, mas você, hoje em dia, você falou que você ia fazer também. Tá quase... Quando a gente olha você aqui, parece tudo tão fácil. Não, mas Mas tem gente que tem jeito, como o Edu, para isso. Eu prefiro comer. Precisa, porque vai ter alguém que vai fazer. Eu prefiro comer. Mas muito obrigado, Edu. Obrigado a vocês. Parabéns por ter ajudado tantos e tantos casais e famílias também. Parabéns. Obrigado, Edu. Obrigado, Edu. Foi muito legal participar com você. E aí, Aline e Randri, o que vocês acharam das dicas? Eu adorei as dicas. Eu vou aproveitar muito bem em casa. Agora eu vou ficar ansioso e vou aguardar, né? Tá certo, resultado, né? Com certeza. E vocês aí de casa também podem aproveitar essas dicas, tá bom? Bom, então, obrigada pela participação de vocês. Acho que vocês já falaram bastante sobre como, né? Como ajudar o parceiro nessa situação. E vocês estão praticando isso, Com né? certeza. Continuar praticando. Continuem, né? Porque vocês já se deram conta, estão no caminho agora da recuperação, digamos assim, né? Sim. E a adaptação, porque o mais importante é vocês, uma vez alcançando o peso que vocês estão confortáveis... Manutenção. Agora a gente... Estamos tranquilos aqui, não voltar, não recair. Não mesmo. Com certeza. Nunca deixar que voltar a ser o que a gente estava antes, não tem como. Ok, parabéns. Muito obrigado, Randri. Obrigada a vocês. Bom, agora vamos dar algumas dicas para quem está sentindo que o parceiro está relaxando, engordando, né? A aparência está relaxado. Então, primeiro, você tem que se preocupar com a melhor forma de dizer isso para ele ou ela sem piorar a situação. Então, obviamente, você tem que ser gentil, não colocar pressão sobre a pessoa, mas falar como alguém que quer o bem dela. E nessa de você falar gentilmente, né, com a pessoa, com o seu parceiro, procure ajudá-lo também. Não é só colocar o fardo, olha, você tem que emagrecer e acabou, isso não é seu problema. Não, ajude essa pessoa. Faça comidas saudáveis se você está cozinhando para ele ou ela. Evite comer fora, né? Arruma atividade para vocês dois fazerem juntos, né? Para ajudar. Talvez você não precise emagrecer, mas ele precisa. Então, para estimular, para ajudá-lo, né? Pode ser que você precise visitar um especialista, um nutricionista, um médico, para fazer esse acompanhamento, dependendo do que você está querendo alcançar, ok? E também é importante o valor da recompensa. Cada quilo que ele ou ela perde, celebre. De preferência, não comendo um bolo de chocolate, mas de forma saudável, passeio, presente, alguma coisa que celebre aquela conquista, aquela vitória, né? E outra coisa também muito importante é não ser radical, sabe? É bom vocês tirarem um dia para comer à vontade, não, claro, muito à vontade, mas comer alguma coisa que deixou de comer naquela semana. Um dia na semana não vai fazer tanta diferença assim. É parte da recompensa, né? Não ridicularize o seu parceiro na frente dos outros. Não fique fazendo comentários, piadinhas, na intenção de ajudar. Não, estou tentando ajudar você. Eu estava só querendo fazer você se cobrar, sentir que você está ridículo, enfim, nada disso. Você tem que elogiar os progressos, tá bom? Porque é assim que a pessoa vai se inspirar a mudar. E agora a última dica. No relacionamento não dá para se acomodar em nenhum sentido. Falamos muito da aparência, da autoestima e até da saúde aqui, mas a saúde do casamento depende de muitas outras coisas também. E por isso que você tem que estar sempre trabalhando pelo seu relacionamento e nunca parar. Se você é solteiro ou casado e mora em São Paulo, por exemplo, você pode participar das nossas palestras. Todas as quintas-feiras. Acontece às 10 da manhã, às 3 da tarde e também às 8 da noite. São 3 horários para você. É uma coisa prática que vai ajudar muito. E chegue cedo. Se der tempo, nós podemos até atendê-los pessoalmente, tá bom? Quem participou
aprendeu muito, veja só. A gente chegou de um jeito, né? E a gente saiu totalmente transformado. Uma outra pessoa, uma paz grande dentro dos nossos corações, um entendimento legal, um respeito primordial na nossa vida, no nosso relacionamento. Ele era uma pessoa totalmente nervosa, não tinha paciência, passava o tempo mais fora de casa do que dentro. Nossa vida amorosa estava destruída, né? Nosso relacionamento já estava no final praticamente. E depois que a gente conheceu as reuniões, a gente começou a colocar em prática, a nossa vida mudou completamente. Eu culpava o Renato por tudo que não era agradável no nosso casamento. Porque eu achava assim, por ele ser assim, então eu acabo sendo assim. Então eu sou insegura porque ele não me dá atenção. Eu não vi a minha culpa nos problemas que nós tínhamos. Eu só vim reconhecer a minha culpa muito tempo depois. A gente fala bem as nossas qualidades, geralmente promove as nossas qualidades, mas os defeitos a gente procura, né, não mencionar muito, mas eles estão lá. Ajudou a gente se entender melhor, porque a gente não se entendia muito. Às vezes você parece tantas mulheres nas nossas vidas, e você fica olhando para um lado e para o outro e não foca, de fato, naquela mulher que está no seu lado, que gosta de você, que cuida de você. Então eu aprendi que, de fato, a gente tem que olhar para a pessoa que está ao nosso lado. Aquela pessoa que gosta da gente, valoriza da gente. Todas as quinta-feiras eu espero estar presente aqui. E lembre-se que as portas se fecham 5 minutos antes de cada palestra, então chegue cedo. Anote aí o endereço, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, com estacionamento amplo, creche para os seus filhos. Além disso, tudo gratuito. Então nós esperamos todos vocês por lá. Agora, um casal que tem problemas em manter a privacidade, já que mora com a sogra. Mas para ele a questão principal é a esposa que não toma iniciativa. Laboratório neles. Eu não gosto quando a sua mãe sobe lá em casa e fica querendo mandar em mim, mandar nos meus filhos. Você tá lá, você tá como dona da casa ali. Você tem que impor, porque não adianta, eu posso falar o jeito que for. Se você não impor um respeito, ninguém vai te respeitar. Eu não... Você está enganado, Daniel. A mãe é sua. A mãe é sua. Você, como filho, é que tem que colocar os limites para sua mãe não avançar na parte que cabe à sua esposa. Não cabe a ela impor respeito à sua mãe, porque isso vai causar atrito. E uma das piores brigas ou desavenças que podem acontecer numa família é entre nora e sogra. Então você não quer isso. Você realmente precisa ser aquele que vai falar com a sua mãe e dizer: mãe, por favor, eu queria que você respeitasse lá em casa, que no que diz respeito às crianças, no que diz respeito ao cuidado da casa, que você deixe a Daiane cuidar. Você tem que falar isso. E mesmo se a sua mãe está correta na reclamação dela, né? Você que tem que... Não, você tem que falar: olha, mãe, tá, eu vou falar com a minha esposa, tá? Por favor, não se meta, não vá lá em casa, não fale com a minha esposa. Ela é minha esposa e eu vou lidar com esse problema. Ao invés de ficar jogando a esposa para a mãe, olha, eu... Exato. Não preciso me meter nessa confusão. E caso a sogra da Daiane esteja assistindo, a sua mãe, Daniel, esteja assistindo, que é uma grande chance que esteja acontecendo, eu queria dizer para a sogra, para ela, você tem que entender, eu sei que a sua intenção é das melhores, você quer ajudar, você quer fazer o melhor, mas você, no querer ajudar, você acaba interferindo, invadindo a privacidade do casal, do seu filho e da esposa. E como você está vendo aí, causa problema entre eles. Então, que você respeite esses limites que o Daniel vai pedir a você, que você, a partir de agora, passe a considerar dentro da casa deles, tá bom? Vamos continuar assistindo. Eu não acho correto que nem as crianças lavarem louça, né? Não só por aquele negócio de escassez da água, porque não fazem direito, entendeu? Ela ligou pra mim e começou a falar: ah, você deixando os meninos lavar a louça, não sei o quê. Então ela pegou e subiu lá em cima. E começou a me xingar perto das crianças, perto de você. Eu queria que você tomasse um pouco mais à frente. Foi a hora que, na hora que eu fui com ele tomar banho, que ela entrou na casa. Só essa questão das crianças aí, porque você disse que a mesma coisa que a sua mãe falou,
que as crianças estavam lavando a louça e por causa da seca, da água e tal, estava gastando muita água. Mas veja só, se você olhasse por outro lado, era uma oportunidade excelente de ensinar as crianças acerca de economizar água por causa do problema que está tendo aqui em São Paulo. Era uma oportunidade excelente de ensinar as crianças também, se você acha que as crianças não lavam bem a louça, aprender, porque são crianças, não fazer errado. Tão novinhos assim, né? Eles podem muito bem ajudar. E aprender, eles vão errar, mas é isso que os pais devem fazer, ir ensinando. É uma tarefa de aprendizado. Numa casa, todos devem fazer a sua parte. Lavar uma louça, lavar o copo que usou, o prato que usou, não vai. Não é uma coisa que venha afetar negativamente ninguém, muito menos as crianças, ok? Então entenda isso. Veja a oportunidade de educar os filhos, não causar disso um problema, ok? Outra coisa também que eu não gosto que você faça, quando estamos perto dos meus parentes, você sempre quer falar alguma coisa, tipo, ela não gosta de trabalhar, levanta tarde, tal horas, e a minha mãe, meus irmãos, fica tudo tirando sarro de mim. Eu peço desculpa se eu brinquei lá na frente dos seus parentes, se você não gostou. Eu peço desculpa. Só que pra mim seria de revolta. Chegar, peraí, tá todo mundo tirando sarro da minha cara. Então, quer dizer, eu vou começar a acordar mais cedo, eu vou procurar o serviço, vou me firmar. Então, Daniel, veja bem. Só que você é assim. Você parece ser o tipo de pessoa que quando alguém pega pesado com você, você tem uma reação dizendo, não, agora eu vou melhorar, agora eu vou mudar essa minha maneira de ser, eu vou provar que eles estão errados. Você é assim. Só que a Daiane não é. A Daiane, ela tem um lado mais sensível que não reage da mesma forma que você. E eu duvido que se a Daiane fizesse o que você fez com ela, você ia gostar, Daniel. Duvido, isso não se faz. Não se fala mal da sua esposa, do seu marido. Nunca se fala mal, nunca se fala. Ela pode ter os defeitos dela, mas você não pode chegar e expor os defeitos dela para todo mundo saber, para ridicularizá-la na frente das pessoas. Quer dizer, na verdade, a intenção, como ele falou, é até boa. Né? Queria ver se ela tinha uma reação. Eu creio até que a sua intenção não foi ridicularizar. A sua intenção foi ajudar. Mas ridicularizou. Ridicularizou e não ajudou. Você agiu da forma errada. A melhor forma é você falar bem da sua esposa. É como um fã, né? O fã do time, você deve gostar de futebol, você entende bem. Quando o seu time perde, os seus amigos vêm criticar, tirar sarro de você. Ei, cara, perdeu, não sei o quê. Você logo fala, perdeu, mas lembra daquele jogo de 5-0 que a gente ganhou de vocês? Você logo lembra do lado positivo do seu time. Assim é o casamento. Você tem que jogar para a equipe. Você não pode chegar e falar mal do seu próprio time. Falou mal da sua esposa, você está falando mal de você. Então, os problemas entre vocês conversam para poder melhorar entre vocês. E não falar mal da intenção de ajudar a outra pessoa. E outra coisa, ele falou aí, né, Daniel? Você falou assim, me desculpa, se eu falei alguma coisa que te feriu, isso não é pedir desculpas. Você não reconheceu que você errou. Quando a gente erra, a gente não pode falar desculpa se. Você tem que falar desculpa porque realmente eu falei assim, eu fiz isso, fiz aquilo. Não se. Porque se você coloca o se, é porque na sua opinião você não errou. Tá? Então a sua desculpa não vale de nada. Tá? Mude essa maneira de pedir desculpa. Não, conheço que eu tenho que me firmar em algum lugar e mostrar, né, pra minha família que eu mudei. Às vezes tem hora que você mesmo, às vezes com palavras, me joga pra baixo. Como assim? Tipo, esses dias mesmo eu liguei pra você e falei, Dan, tô indo lá conversar com a mulher. Às vezes você fala, Naquele dia de manhã, eu acordei você, vai, não vou. Aí daqui a pouco, chamei novamente, meia hora depois você falou que não ia. Eu falei, respeitei, não chamei mais, saí. Aí daqui a pouco você falou que se arrependeu e você ia falar pra mulher pra ver. Só que o horário que você foi já era 2 da tarde. Então, Daniel, desculpa, acho que esse laboratório vai ser o campeão de interrupção que a gente vai ter, porque é tanta coisa. Mas olha só, ela decidiu, às 2 da tarde, ir lá ligar para a mulher ou ir visitar a mulher acerca de um trabalho, alguma coisa, tá? Na sua opinião, ela deveria ter ido cedo quando você falou com ela. Mas, finalmente, às 2 da tarde, ela liga para você e fala, vou lá. Não era para você fazer agora também, não adianta.
Não, era momento de você, ainda que discordasse do horário que ela estava fazendo isso, você motivá-la e dar uma palavra de ânimo para ela. Tá bom, amor. Pô, que legal. Finalmente, vai lá sim. Ó, depois me conta como é que foi. Dá uma palavra de apoio, porque você vê que ela já tem uma autoestima lá embaixo, já tem essa dificuldade de ter a iniciativa, e quando ela ouve essas críticas, de você especialmente, não anima. E você vê que uma coisa vai somando a outra, né? Porque você já ridicularizou para a família. Você não a defendeu quando a mãe foi lá e xingou, né? Aí, quando ela vai fazer alguma coisa, você, isso não tá bom o suficiente. Quer dizer, uma coisa que para você pequenininha, vai juntando com uma outra coisa pequenininha, vai ficando grande. E vai atrapalhando mais a maneira que ela se sente nesse casamento. Continuar assistindo. E outra, eu queria que a gente tivesse mais tempo para nós dois. Eu não estou falando nós as crianças, tira as crianças de lá. É nós dois que praticamente não esquecemos de nós dois. Às vezes que eu falei para você da gente fazer isso, o que você falou? Não tem que deixar as crianças. Não, mas você mesmo já falou, deixa com a minha mãe, eu pago para ela, fica. Eu falei, então tá bom. Muitas vezes, coisa que eu falei para você, você não deu atenção, chegou outra pessoa, falou a mesma coisa, você veio e falou para mim, fulano e tal, mandou eu fazer isso. Eu falei, pô, mas eu já não tinha acabado de falar isso para você. Eu reconheço que eu deixo de te ouvir e eu quero aprender a te ouvir mais. Congela essa imagem, volta essa imagem, por favor, do Daniel. Volta um pouquinho a imagem dele, esse olhar que ele deu. Isso. Olha só, eu queria mostrar para você, Daniel, uma coisa que talvez você não percebeu a seu próprio respeito. Esse franzir da testa aqui, que você dá uma assistida de novo depois e perceba como que você quase que todo o tempo tem a testa franzida. Todo tempo. Isso já é natural de você, ok? Eu quero apontar para você o fato de que isso é uma expressão de alguém que tem o hábito de criticar, de forma que você tem dificuldade de ser uma pessoa agradável, de ser uma pessoa que sorri, uma pessoa que vê o lado bom das coisas, o lado positivo, que vê as qualidades da outra pessoa. Você tende a ver muito o que está errado e por isso esse franzir da testa aqui. Isso vai ser difícil você mudar, mas não é impossível. Eu estou apontando para você porque você tem que pensar, você tem que se policiar. Todas as vezes que você perceber, peraí, porque você percebe e eu sei, porque eu percebo quando eu estou com raiva, eu franzo a testa. Isso é qualquer pessoa, tá? E eu me lembro que quando eu me dei conta disso, quando eu percebo que eu estou com raiva, minha testa está franzida, a minha aparência é constantemente assim, eu tenho que fazer um esforço consciente de sorrir, de abrir o rosto, de não ficar com o rosto fechado, a expressão fechada, que é uma expressão de raiva, de crítica, de alguma coisa está errada, que me faz uma pessoa desagradável. Então você, estando mais consciente disso, você vai ser menos crítico da Daiane e a coisa vai ficar mais fácil, a comunicação vai ficar mais fácil entre vocês. Bom, vamos deixar para depois. Mais uma. Se não fosse por você ter lutado por mim, a vida que eu levava antes, talvez eu nem estaria vivo hoje. Você é um homem trabalhador, isso eu reconheço. Um trabalhador responsável, um homem que tem caráter. É isso que eu admiro em você. Bom, para terminar, eu queria dar um exemplo aqui. Desculpa, Daniela, parece que você está pegando no seu pé, mas é porque você tem muita responsabilidade na mudança desse casamento, ok? Eu coloquei aqui uma plantinha, que você deve perceber aí que ela não está muito saudável. Aí tem mistura de galhos verdes com galhos secos. Ela está praticamente morta. Está morrendo, né? Ela está morrendo. Se não está morta, está morrendo. Eu queria que você enxergasse essa plantinha aqui, Daniel, como se ela fosse a Daiane. Porque a aparência, a situação emocional da Daiane está assim. Ela está como uma planta mal cuidada, ela está morrendo. E você, como jardineiro, cuidador deste casamento, você não está ajudando a trazer essa planta de volta à vida. Imagine se eu fosse o jardineiro e eu olhasse a situação dessa planta e eu começasse a brigar com ela. E falasse, pô, mas você também, olha só esses galhos secos. Pô, mas eu botei água em você outro dia, olha só, cadê a água que eu botei aqui? Não existe sentido, razão nisso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar dessa planta. Essa planta precisa de mim. E a Daiane precisa de você agora, e não das suas críticas.
Então você tem que elogiar mais, você tem que cuidar mais. Ela está numa situação emocional fragilizada, deve ter muita bagagem aí do passado que você ainda não descobriu por que ela é assim. Você está tratando a Daiane como se ela fosse um homem, como se ela fosse você. Você exige que ela seja dura, que ela seja como você. Ela não é você. Ela está assim. E você precisa ser o jardineiro que vai cuidar da Daiane. E esse cuidado, você tem que investir nela. Uma coisa que dificulta muito na situação de vocês é porque vocês, além de terem 3 filhos, vocês moram com a mãe, com a sua mãe, né, Dani? Então, tem tudo aí uma circunstância difícil que faz a Daiane não ter tanta sua atenção. Você trabalha pra caramba, você tá sempre cansado e tudo que ela faz você não se agrada. Então, ela acaba realmente se sentindo só. Então, você vai ter que investir tempo. Assim como você investe tempo para o seu trabalho, né? Você vai ter que tirar tempo para cuidar, como essa planta aqui, que para a gente cuidar dela, a gente vai ter que realmente pensar o que a gente vai fazer. Um cuidado porque ela intensivo. Está terrível. Ela né? está dando sinais que está morrendo. E a tua esposa está dando esses sinais que está morrendo. Ela precisa de cuidado intensivo. Então, vale a pena, como ela cobrou aí, você tirar um tempo só para vocês. É importante você elogiar as qualidades da Daiane, ok? É importante também, Daiane, que você não fique na dependência. Esperamos que o Daniel vá fazer isso que nós estamos falando daqui para frente. Mas se ele não fizer, você não deve ficar na dependência dele para melhorar a sua autoestima. Você tem que cuidar de você, você tem que investir em você mesma, na sua aparência, no seu emocional, no seu espiritual, para você crescer, mesmo se ele não te apoiar. Então, não dependa dele. Ele vai fazer a parte dele ou não, não sabemos, mas você deve fazer a sua, ok? Hoje nós vamos ficar por aqui, mas semana que vem tem mais. Obrigada, alunos, pela presença e até semana que vem. Tchau, tchau.